Hoje quero vos falar sobre Santa Rita, a criança, o nenê. A história de Santa Rita é uma história muito rica em símbolos, desde o seu nascimento até a entrada dela na glória de Deus. Ela nasceu na cidade de Roca Porena, que era um pequeno vilarejo a 40 quilômetros de Cássia, a 145 quilômetros da cidade de Roma. Os pais, Amada e Antônio, pais de Santa Rita, eram pessoas muito simples que sobreviviam daquilo que a agricultura oferecia. Eles tinham um pedaço de terra que ali produzia algo para ser vendido no comércio do vilarejo. Após 18 anos de casamento, eles conseguem ter uma filha, e ela foi a filha única desse casal. Os historiadores nos falam que Margarita, carinhosamente chamada pelo apelido de Rita, mas o nome de Santa Rita é Margarita, nos fala justamente que os pais eram muito cristãos. E eles exerciam uma função muito bonita na aldeia, na comunidade deles. Porque tanto o pai quanto a mãe eram juízes de paz. Então, numa época onde não havia muito organizado o direito, os deveres dos cidadãos daquela cidade, eles desempenhavam ali aquele trabalho de apaziguar as brigas das famílias, brigas por herança, conflitos entre pessoas. E Santa Rita acompanhou muitas vezes os pais agindo em nome da paz, procurando estabelecer a concórdia. Naquela época em que Rita nasceu, era muito comum ter brigas de divergências políticas. E os pais sempre tentando remediar, buscando em Deus este elo, este vínculo de união, estabelecer a paz, a tranquilidade, a concórdia, saber ouvir, muito propício para nós hoje. Então, Santa Rita, ela nasce, e alguns historiadores contam que a mãe de Santa Rita estava em oração, e tanto o pai quanto a mãe eram muitos devotos do Cristo crucificado. Não é à toa que Santa Rita também vai ter essa veneração, né? Essa paixão de Jesus que dá a vida na cruz. Percebe que isso já veio de antes, veio dos pais dela. Então, ao perceberem, ao verem o pai e a mãe reconhecendo a presença do Deus crucificado, ela absorve isso para a vida dela. E ela traz como um valor. Por isso que nós, filhos, principalmente os pequenininhos, têm os pais como referência dentro de casa. Tanto para o bem, quanto para o mal. Eu recordo, abro um parêntese aqui, eu recordo que eu era muito pequeno, mas essa imagem, essa recordação eu ainda tenho. De família italiana, os meus pais, descendentes de italiano, eu recordo, pai, se estiver assistindo, não liga depois, não briga comigo, tá? Por favor. Quando meu pai ficava nervoso, quando ele estava estourando, ele dizia umas palavras muito feias, em italiano. E eu ouvi aquilo, e um dia eu falei assim, então quando fica nervoso, então a gente fala isso. Já deu para entender onde que eu vou chegar, né? E eu peguei um dia também, nervoso, pequenininho, eu disse um palavrão. O pai olhou para mim e disse assim, não fala isso, menino, é feio. Eu falei assim, mas o pai fala.
vê uma pessoa desconcertada na minha frente. A cara dele sambou. Isso é um exemplo para dizer, nenhuma criança aprende do nada coisas boas e coisas não tão boas. Há uma referência na vida de Santa Rita também, por ela ser uma pessoa que tem respeito para com os pobres, porque os pais exerciam isso e ela tinha como modelo. Quando ela reconhece que o crucificado ocupa um lugar importante na vida da família, ela absorve isso, ela traz isso como um valor para a vida dela. Então não é que caiu do nada, esses dons, esses talentos, essas qualidades de Santa Rita, ela teve base, ela teve família, ela teve alguém que mostrou o caminho para ela. E depois, evidentemente, ela começou lá na frente a caminhar com as próprias pernas. Mas percebe, isso que eu quero falar, ela não partiu do nada, ela tinha alguém como modelo para ela reproduzir comportamentos. E é o que nós fazemos hoje. Nós temos muito mais dos nossos pais do que a gente imagina. Então Santa Rita olha para os seus pais e percebe que são pessoas cristãs, pessoas promotoras da paz, são pessoas que respeitam e fazem caridade. Não é à toa que depois Santa Rita vai seguir o mesmo caminho. Mas há um episódio de Santa Rita que nos chama a atenção quando ela era bebê. O milagre das abelhas brancas. Quem aqui nunca ouviu falar desse milagre, levanta a mão. Opa, então vou trazer novidade para vocês. Como eu disse, os familiares, os pais de Santa Rita trabalhavam na agricultura, num pequeno terreno que eles tinham em Roca Porena. E era muito comum que nos tempos de colheita chamassem outras pessoas para ajudar a fazer então a colheita. E deixaram Santa Rita dentro de um berço, embaixo de uma árvore, enquanto os pais estavam trabalhando embaixo de um sol. Um agricultor que estava lá roçando se cortou com a própria foice. E ele então sai desesperado para buscar ajuda e estancar o sangue. No que ele passa, vê que ali no bercinho de Santa Rita, há 5 abelhas brancas na boca de Santa Rita, dançando, andando, voando. Ele olha para aquilo lá e se preocupa. Gente, um recém-nascido com abelha é perigoso. O que ele faz? Ele vai enxotar aquelas abelhas. E a partir do momento que ele vai cuidar de Santa Rita, há um estancamento natural do corte desse agricultor. É o primeiro milagre que é atribuído a Santa Rita enquanto ela ainda era uma criança. Mas muito mais do que esse milagre, do sangue estancando, qual seria, eu fiquei me perguntando, qual seria esse simbolismo das abelhas brancas? 5 ainda. A gente pode fazer menção às 5 chagas de Cristo. Ali, desde pequenininho, o crucificado, o Deus que sofreu a paixão, já estava cuidando dela. Mas é muito simbólico, porque quem cuida de abelhas, os apicultores, sabem melhor do que eu. As abelhas, elas vão até as flores buscar o néctar, para depois levar na colmeia e ali haver uma transformação dentro delas. Porque não é néctar que elas vão depositar, elas vão recolher das flores. Mas há uma transformação desse néctar em mel. E é ali que eles vão produzir o mel. Por que será que essas abelhas vão buscar na boca de Rita esse néctar? Essa pureza,
esse habitar do Espírito que nós ouvimos na segunda leitura. Porque Deus reconhece que ali está o espaço propício para Deus crescer e se expandir e chegar a nós através dela. Nós somos essas abelhas que vamos na boca de Santa Rita buscar aquilo que nós precisamos. Nós somos essas abelhas brancas que na hora da dificuldade a gente vai buscar aquilo que Rita tem de melhor dentro dela, o próprio Deus. Por isso que a nossa fé ou a nossa devoção, ela passa por Santa Rita, mas nos leva além dela, que é a pessoa de Jesus, o Espírito de Deus. A nossa fé não para em Santa Rita. Santa Rita nunca foi, nunca desejou estar acima de Jesus. Ela sabe o lugar dela. E o lugar dela é: eu posso oferecer àqueles que procuram o meu socorro o néctar, a vida, a bênção, Deus que mora em mim. Então, quando nós rezamos a Santa Rita, nós estamos convencidos de que ela está cheia da graça de Deus. E por estar cheia da graça de Deus, a gente se encontra com Deus em Santa Rita. Então, como abelhas brancas, nós também vamos trabalhando de um lado para o outro nessa vida. Mas chega uma hora que a gente precisa se alimentar daquilo que há de mais belo, de mais nobre. E para isso eu preciso me convencer de que eu tenho direito disso. E o que existe de mais belo, mais nobre nessa vida, senão a própria presença de Deus em nós, nos alimentando com a Eucaristia, nos alimentando com a palavra. Percebe, Santa Rita nos leva à Eucaristia, Santa Rita nos leva à confissão, Santa Rita nos leva à reconciliação, ao perdão. Essa é a verdadeira espiritualidade cassiana, aquela que nos leva a olhar para Santa Rita e desejar o que ela tem. É admirável isso. Eu quero ter a força de Deus como ela teve. Eu quero ter a esperança que ela teve. Eu quero ter a fortaleza. Eu quero ter o néctar que ela teve e que eu posso ter também com a ajuda dela. Então não é à toa que nós somos escolhidos. Eu me considero um filho espiritual de Santa Rita. Você é um filho espiritual. Se você tem uma simpatia por Santa Rita, se algo de Santa Rita te aproxima de Deus, saiba que você é um filho, uma filha, que ela olha com predileção. Ela olha com carinho. Todos os santos são importantes, mas tem santos que na minha vida, ótimo, legal, que bom, mas não diz muito, não me toca afetivamente. Mas quando eu olho para a vida de Santa Rita, eu sinto que há algo diferente. Há algo que me chama a atenção, há algo que me leva a viver algo sobrenatural, sobre-humano, algo divino. Aqui está a confirmação de que ela é uma mãe espiritual. E nós somos seus filhos e ela intercede e cuida de cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro dia da novena, ao recordarmos Santa Rita, filha admirável do Deus vivo, o milagre das abelhas brancas, saibamos nós que ela cuida de nós, das nossas crianças, da nossa comunidade, da nossa igreja, porque ela lançou um olhar de predileção para cada um de nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.